Olá, eu sou a André, então obrigada por estar comigo aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, convido a se inscrever agora, deixar um like nesse vídeo e acionar o sininho das notificações para que você possa receber o conteúdo assim que ele for postado por aqui. Obrigada por acompanhar a playlist Mulheres que Correm com os Lobos, mitos e histórias do arquétipo da mulher selvagem. Na leitura de hoje, a mulher ingênua como presa. A irmã mais nova, menos desenvolvida, cumpre o roteiro tipicamente humano da mulher ingênua. Ela será capturada temporariamente pelo seu próprio inimigo interior. Mesmo assim, no final escapará mais sábia, mais forte e sabendo reconhecer à primeira vista o astucioso predador da sua própria psique. A história psicológica subjacente ao conto também se aplica à mulher mais velha que ainda não aprendeu perfeitamente a reconhecer o predador inato. Talvez ela tenha dado início ao processo repetidas vezes, mas, por lhe faltarem orientação e apoio, ainda não concluiu. É por isso que as narrativas míticas são tão construtivas. Elas fornecem mapas iniciáticos de tal modo que mesmo uma tarefa que esteja emperrada possa ser terminada. O conto do Barba Azul é útil para todas as mulheres. Independentemente de serem jovens e terem acabado de saber da existência do predador, ou de terem sido acossadas e acuadas por ele décadas a fio, encontrando-se afinal preparadas para um confronto final e decisivo com ele. A irmã mais nova representa um potencial criativo dentro da psique, algum aspecto que está se aproximando de uma vida exuberante e reprodutiva. Ocorre, porém, um desvio quando ela concorda em se tornar presa de um homem perverso em virtude de não estarem intactos seus instintos para perceber e tomar outra decisão. Do ponto de vista psicológico, as meninas e os meninos são como dormentes para o fato de que eles próprios possam ser as presas. Embora às vezes nos pareça que a vida seria muito mais fácil e menos dolorida se todos os seres humanos nascessem totalmente em estado de alerta, isso não acontece. Nós todos nascemos anlagem. Como potencial no núcleo de uma célula em biologia, a anlage é a parte da célula caracterizada como aquilo que se tornará. Dentro da anlage está a substância fundamental que com o tempo irá se desenvolver, fazendo com que nos tornemos uma pessoa inteira. Portanto, nossas vidas enquanto mulheres consistem em acelerar a anlage. O conto do Barba Azul, do despertar e da educação desse núcleo psíquico, dessa célula luminosa. Em prol dessa educação, a irmã mais nova concorda em se casar com uma força que ela acredita ser muito distinta. O casamento nos contos de fadas simboliza a procura de um novo status e o desdobramento de uma nova camada da psique. No entanto, a jovem esposa se iludiu. A princípio, ela sentia medo do Barba Azul. Estava desconfiada. Um pouco de diversão no bosque faz com que ela descarte essa intuição. Quase todas as mulheres já passaram por essa experiência pelo menos uma vez. Consequentemente, ela se convence de que o Barba Azul não é perigoso, mas só excêntrico e cheio de idiosincrasias. Como sou boba! Por que me repugna tanto aquela barbinha azul? Sua natureza selvagem, porém, já farejou a situação e sabe que o homem de barba azul é mortal, enquanto a psique ingênua descarta essa sabedoria interior. Esse erro de raciocínio é quase rotineiro numa mulher tão jovem, cujos sistemas de alarme ainda não estão totalmente desenvolvidos. Ela é como um filhote de lobo, sem mãe, que rola e brinca na clareira sem perceber o lince de quase 50 quilos que se aproxima vindo das sombras. No caso de uma mulher mais velha que está tão isolada do aspecto selvagem que mal chega a ouvir os avisos do seu íntimo, ela também segue em frente com um sorriso ingênuo. Bem que poderíamos nos perguntar se haveria como evitar tudo isso.
Como no mundo animal, a menina aprende a ver o predador através dos ensinamentos da mãe e do pai. Sem a amorosa orientação dos pais, ela certamente será uma presa prematura na vida. Em retrospectiva, quase todas nós, pelo menos uma vez na vida, passamos pela experiência de uma ideia irresistível ou de uma pessoa meio deslumbrante entrando pela nossa janela no meio da noite para nos apanhar de surpresa. Mesmo que estejam usando máscara de esquiar, que tragam uma faca entre os dentes e um saco de dinheiro jogado sobre os ombros, nós ainda assim acreditamos quando eles nos dizem que trabalham no ramo bancário. Contudo, mesmo com uma criação criteriosa por parte dos pais, a jovem pode, especialmente a partir dos 12 anos de idade, ser seduzida de modo a se afastar das suas verdades por grupos de colegas, forças culturais ou pressões psíquicas, começando assim a assumir riscos com bastante imprudência no esforço de descobrir as coisas por si mesma. Ao trabalhar com adolescentes mais velhas que vivem convencidas de que o mundo é bom, se ao menos elas conseguirem lidar com ele corretamente, sempre me sinto como um velho cão grisalho. Tenho vontade de pôr as patas diante dos olhos e gemer, porque vejo o que elas não veem e sei, especialmente se elas forem determinadas e exuberantes, que vão insistir em se envolver com o predador pelo menos uma vez antes que sejam despertadas com um choque. No início das nossas vidas, nosso ponto de vista feminino é muito ingênuo, o que quer dizer que nossa compreensão emocional do que está oculto é muito tênue. No entanto, é assim que todas nós começamos. Somos ingênuos e nos convencemos a entrar em situações muito confusas. Não ser iniciada nos detalhes dessas questões significa estar num estágio da nossa vida em que somos propensas a perceber apenas o que está às claras. Entre os lobos, quando a mãe deixa os filhotes para ir caçar, os pequenos tentam acompanhá-la para fora da toca pela trilha abaixo. A mãe rosna para eles, investe contra eles e apavora os filhotes até que eles voltem atabalhoadamente para dentro da toca. A mãe sabe que os filhotes ainda não têm condição de pesar e avaliar outras criaturas. Eles não sabem quem é um predador e quem não é. Com o tempo, ela irá ensiná-los com rigidez e eficácia. À semelhança dos filhotes de lobo, as mulheres precisam de uma iniciação semelhante, que lhes revele que o mundo interior, assim como o exterior, não são sempre locais propícios. Muitas mulheres não chegam a receber os ensinamentos básicos a respeito de predadores que a mãe loba dá aos filhotes, como, por exemplo, se for ameaçador e maior do que você, fuja. Se for mais fraco, pense no que quer fazer. Se estiver doente, deixe-o em paz. Se tiver espinhos, veneno, presas ou garras aguçadas, recue e vá na direção oposta. Se tiver um cheiro bom, mas estiver cercado de garras de ferro, passe direto. A irmã mais nova na história não é só ingênua quanto aos seus próprios processos mentais e totalmente ignorante quanto ao aspecto assassino da sua própria psique. Mas é também capaz de ser seduzida pelos prazeres do ego. E por que não? Todas nós queremos tudo maravilhoso. Toda mulher quer montar um cavalo enfeitado com sinos e sair cavalgando pelos campos sem fim e pela floresta sensual. Todos os seres humanos querem atingir um paraíso prematuro aqui na Terra. O problema é que o ego deseja sentir-se fantástico, enquanto o anseio pelo paradisíaco, quando aliado à ingenuidade, não nos deixa realizadas, mas nos transforma, sim, em alvo para o predador. Essa aceitação do casamento com um monstro é, na realidade, decidida quando as meninas são muito novas, geralmente antes dos 5 anos de idade. Elas são ensinadas a não enxergar e, em vez disso, adorar todo tipo de esquisitice, quer seja agradável, quer não. É em consequência desse treinamento que a irmã mais nova consegue dizer, bem, até que a barba dele não é tão azul assim.
Esse treinamento básico para que as mulheres sejam boazinhas faz com que elas ignorem sua intuição. Nesse sentido, elas de fato recebem lições específicas para que se submetam ao predador. Imaginem uma loba ensinando seus filhotes a serem bonzinhos diante de uma doninha enfurecida ou de uma astuciosa cascavel. No conto, até mesmo a mãe é cúmplice. Ela vai ao piquenique, acompanha as filhas no passeio, ela não diz uma palavra que recomende cautela a qualquer uma das filhas. Seria possível afirmar que a mãe biológica ou a mãe interior está adormecida, ou é ela própria ingênua, como ocorre muitas vezes com meninas muito novas ou com mulheres que não foram criadas pela mãe? É interessante observar que no conto as irmãs mais velhas demonstraram certa conscientização quando dizem que não gostam do Barba Azul, muito embora ele tenha acabado de lhes proporcionar diversão e atenções num estilo muito romântico e paradisíaco. A história dá a impressão de que alguns aspectos da psique representados pelas irmãs mais velhas são um pouco mais desenvolvidos em termos de insight. Elas têm algum conhecimento que as avisa para não romantizar o predador. A mulher iniciada presta atenção às irmãs mais velhas na psique. Elas a protegem do perigo com os seus avisos. A mulher não iniciada não lhes dá atenção. Ela ainda está excessivamente identificada com a ingenuidade. Digamos, por exemplo, que uma mulher ingênua insiste em escolher mal seus parceiros. Em algum ponto de sua mente, ela sabe que esse modelo de comportamento é infrutífero, que deveria parar e seguir valores diferentes. Muitas vezes ela até sabe como deve prosseguir. No entanto, há algo de irresistível, uma espécie de Barba Azul hipnótico que faz com que continue seguindo o padrão destrutivo. Na maioria dos casos, a mulher sente que, se apenas se mantiver fiel ao velho modelo um pouco mais, ora, sem dúvida a sensação paradisíaca que procura aparecerá no próximo batimento do seu coração. Num outro extremo, uma mulher envolvida numa dependência química tem, com um máximo de nitidez no fundo da mente, um conjunto de irmãs mais velhas que lhe dizem não, de jeito nenhum. Isso é ruim para a cabeça e ruim para o corpo. Nós nos recusamos a continuar. No entanto, o desejo de encontrar o paraíso atrai a mulher para o casamento com o Barba Azul, o traficante das viagens psíquicas. Qualquer que seja o dilema em que se encontra a mulher, as vozes das irmãs mais velhas, na sua psique, continuam a lhe recomendar consciência e sensatez nas suas escolhas. Elas representam aquelas vozes do fundo da mente que sussurram as verdades que uma mulher pode desejar evitar, uma vez que elas acabem com sua fantasia do paraíso encontrado. E assim ocorre o casamento fatal, a fusão da doce ingenuidade com a escuridão covarde. Quando Barba Azul sai em viagem, a jovem não percebe que, embora ele a exorte a fazer tudo o que desejar, com exceção daquela única proibição, ela está vivendo menos, não mais. Muitas mulheres viveram literalmente o conto do Barba Azul. Elas se casam enquanto ainda são ingênuas a respeito de predadores e escolhem um parceiro que é destrutivo para com sua vida. Elas se sentem determinadas a curar aquele que amam. Estão, sob certo aspecto, brincando de casinha. Poderíamos dizer que elas passaram muito tempo dizendo que a barba dele, afinal, não é tão azul assim. Uma mulher capturada desse modo acaba percebendo que suas esperanças de uma vida razoável para si mesma e para seus filhos diminuem cada vez mais. É de se esperar que ela abra a porta do quarto onde jaz toda a destruição da sua vida. Embora possa ser o parceiro físico da mulher quem a prejudique e arrase sua vida, o predador inato dentro da sua própria psique concorda com isso. Enquanto a mulher for forçada a acreditar que é indefesa ou for treinada para não registrar no consciente o que sabe ser de verdade, os impulsos e dons femininos da sua psique continuarão a ser erradicados. Quando uma alma jovem se casa com um predador, é capturada
ou reprimida durante uma fase da sua vida que deveria ser de desdobramento. Em vez de viver livremente, ela começa a viver falsamente. A promessa enganosa do predador diz que a mulher será a rainha de algum modo, quando de fato o que se planeja é seu assassinato. Há uma saída para evitar isso, mas é preciso que se tenha a chave. Encerro por aqui essa leitura, aguardo você no próximo vídeo de As Mulheres que Correm com os Lobos, mitos e histórias do arquétipo da mulher selvagem. Se você ainda não deu um like nesse vídeo, quero convidar você a dar um like nesse vídeo, acompanhar essa playlist e espero que você aproveite colocando em prática os ensinamentos desse grande livro feminino sobre a psique da mulher.